Bem-vindo à playlist Armas do Hapkido. O artefato de hoje não faz parte das armas oficiais do Hapkido, porém está intimamente relacionado com a cultura do povo coreano. Nesta pintura tradicional coreana, vemos os arqueiros utilizando o arco em montaria para a caça. Muitos praticantes dessa arte marcial buscam aprender o uso do arco e da flecha para completar seus estudos marciais e culturais. Nessa imagem vemos praticantes de Hapkido buscando os conhecimentos do arco tradicional coreano. Aqui praticantes de uma arte coreana chamada de Kumye, que também utiliza o arco tradicional coreano. Logo, é importante mencionar essa arma em nossa playlist. Na Coreia, a arquearia tradicional é chamada de Gagung. E o termo genérico que utilizaremos nesse vídeo será o Gung. Em função de não tratarmos apenas da arquearia tradicional, e sim de um apanhado geral sobre este artefato. Nos países de língua inglesa, esse artefato é chamado de bow. Para nós brasileiros, é chamado simplesmente de arco. E para os japoneses, é chamado de yumi. Presente em diversas culturas, o arco e flecha está com o homem desde tempos imemoriais. Logo, é um risco afirmar onde surgiu primeiro e impossível dizer quem foi seu criador. Contudo, existem pinturas em cavernas, pinturas rupestres, que dão luz e entendimento de que esse artefato é mais antigo do que se imagina. Nessas pinturas rupestres é clara a atividade do homem pré-histórico utilizando o arco e flecha. Aqui vemos eles utilizando na atividade de caça. E aqui temos a ponta de uma flecha feita de pedra. Essa arma aparece em grande parte das culturas mundiais. Desde os núbios, que eram famosos por sua destreza com o arco. A Núbia, região essa situada na África, que fica entre o rio Nilo e parte do Sudão. O arco e flecha também está presente nas culturas de diversas tribos indígenas, nas culturas dos índios norte-americanos, sul-americanos, asiáticos e também europeus. A aplicação dessa arma nos tempos antigos estava focada, evidentemente, na caça e também na guerra. Curiosidades: alcance de um arco e flecha. O alcance normal da grande maioria dos arcos pode variar entre 40 a 150 metros, com exceção do grande arco inglês, que pode alcançar espantosos 400 metros. Existem relatos de arcos com alcances maiores ainda. Peso ou potência do arco refere-se à força necessária para puxar a corda do arco e abri-lo totalmente. Não se refere à quantidade de peso do arco. Uso militar. Como arma de uso militar, a potência combinada de vários arqueiros ao mesmo tempo
pode abater até um mesmo elefante. Uso esportivo. Na Coreia e também no Japão, são mantidas até hoje as tradições de competições esportivas de cunho tradicional e montadas. A técnica de arquearia em montaria é bem diferente da técnica utilizada em terra. Contudo, os japoneses e os coreanos a mantêm em seu repertório de uma forma bem fiel. Essas competições são realizadas até os dias de hoje, e vários recordes são computados utilizando o arco japonês e o arco coreano. Em outros países e na modernidade, o arco e flecha passou a ser utilizado como esporte ainda no século XVII, como um torneio realizado na Inglaterra. A modalidade foi introduzida nos Jogos Olímpicos em 1900 até 1920. Posteriormente, retornou definitivamente aos Jogos Olímpicos em 1972, recebendo o nome de tiro com arco. O tiro com arco é bem diferente do arco e flecha. Ele faz uma menção o que já foi este artefato, pois sua tecnologia traz muito mais vantagens para quem executa o tiro. Relativo à precisão. O arco e flecha possui boa precisão, desde que o arqueiro possua boa técnica de tiro. É possível que uma flecha acerte outra no centro do alvo, como reza a lenda do filme de Robin Hood. No geral, os materiais utilizados na confecção dos arcos são madeira, bambu ou ainda material sintético, como metais e plásticos. Uma outra curiosidade sobre o arco e flecha seria as competições recreativas, como a Tag Archery. A competição de Tag Archery é semelhante à competição que temos aqui no Brasil, recreativa, que é o paintball. Temos o longbow. O longbow é o tipo de arco tradicional. Ele é confeccionado em peça única. Nesta categoria, encontramos o arco assimétrico japonês, o Yumi. E também o arco longo inglês. Esses tipos de arcos são considerados muito potentes. Temos também os flashbows, também confeccionados em peça única, possuem formas relativamente planas e largas. Existem relatos de que esses arcos possuem algumas vantagens.
Temos também os arcos tipo takedown ou ainda takedown recurvo. No caso do meu, é um takedown recurvo. São arcos que possuem 3 peças. A peça do meio é chamada de riser ou empunhadura e temos as lâminas. Por que recurvo? Quando ele está próximo da extremidade, ele é curvado novamente. Por isso o nome de takedown recurvo. Possuímos ainda os arcos do tipo composto. Esses arcos possuem roldanas e 3 cordas, o que facilita o puxar da corda quando o arco tem uma grande potência. E também a sua ancoragem é feita de uma maneira diferente. Além de ser mais precisa, ele possui um outro equipamento chamado de gatilho. Curiosamente, existe uma gama muito grande de tipos de arco, em função dele existir em diversos países. Temos o arco mongol, o arco huno, o arco húngaro, o arco persa e por aí vai. Vamos falar um pouco agora sobre o arco coreano. O arco coreano. É arriscado dizer que foi o povo coreano quem criou esse arco. Até porque na antiguidade, quando o arco e flecha surgiram, não havia separação dos povos por nações. Logo, pode-se cair no engodo ao dizer tal afirmação. Contudo, é fato que o povo coreano foi o que mais trabalhou e desenvolveu esse artefato. O arco tradicional recurvo coreano é confeccionado em madeira, chifres de búfalo ou de bois e bambu. Sua corda é feita dos tendões de vaca ou ainda do couro do boi. O arco coreano é muito potente e seus usuários podem disparar a uma grande distância, isso estando a pé ou ainda montados. Tem a característica recurva e é um arco curto. Isso os torna muito semelhante ao arco mongol. E logo entramos com aquele dito popular: nem sempre o maior é o melhor. O arco coreano é muito potente e seus usuários podem disparar a uma grande distância. Isso é possível porque provavelmente os coreanos passaram muito tempo aperfeiçoando, devido à sua carência de fuzis e outras armas de fogo. Existem registros de disparos de até 1000 metros utilizando o arco recurvo tradicional coreano. O tiro com o arco foi praticado com grande dedicação na Coreia e muitos guerreiros deviam passar seu tempo livre praticando. Essa prática iniciou-se nas castas superiores nobres. As flechas são projéteis disparados pelos arcos. O termo em coreano é hwasal e em japonês é ya. Os materiais utilizados em sua composição são bambu, madeira ou ainda fibra de carbono. São formadas por haste ou corpo, penas, que podem ser naturais ou sintéticas, podem se utilizar 2 ou 3 penas, a ponteira, que pode ser de treino ou ainda de caça, e também o nock, que é uma pequena fenda utilizada para fixar a flecha na corda.
Existe a flecha Tong-A. É um tipo de flecha curta, considerada por muitos um dardo. É mais um recurso de tiro utilizado pelos arqueiros coreanos. Tong-A não possui uma tradução específica. Contudo, o mais próximo que podemos chegar disso seria disparo fatal ou mortal, ou tiro definitivo, ou ainda tiro da morte. A Tong-A, flecha de aproximadamente 40 centímetros, é um projeto mais rápido do que as flechas convencionais. Em função do seu menor tamanho, encontra menor resistência do ar em sua trajetória. Consequentemente, consegue atingir com menor fricção, resultando em maior impacto contra o alvo. Até por esse motivo, é chamada de flecha da morte ou dardo da morte. Vamos falar agora dos acessórios. O termo em Hangul, em coreano, utilizado para o arqueiro é gunsu. Então o arqueiro se chama gunsu no idioma coreano. E o mesmo necessita de alguns acessórios para a sua prática de arqueria. São eles: a aljava, que é esta bolsa em que carregamos flechas. No caso, eu tenho uma aljava tripla, que eu posso carregar 3 tipos de flechas diferentes na minha. O termo em Hangul para aljava é chamado de juntong. Temos o protetor de antebraço. Ele é utilizado aqui para proteger o antebraço de possíveis retornos da corda do arco. Temos o protetor de tórax, também utilizado no mesmo lado em que se segura o arco, para a mesma finalidade do protetor de antebraço, evitar possíveis lambadas da corda. Temos a dedeira. A dedeira é utilizada para proteção de calosidades nas pontas dos dedos. Ou ainda também o uso de uma luva especial, em que ela cobre o dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar. Para arcos compostos, se utiliza um outro acessório, que é chamado de gatilho. Ele é utilizado para fazer a ancoragem e efetuar os disparos da flecha. Para executar o disparo com arco e flecha, é necessário primeiramente descobrir qual é o seu olho dominante. Para descobrir qual é o seu olho dominante, existe uma técnica muito simples, também utilizado com armas de fogo. Então, primeiramente, com a mão espalmada para frente, eu vou colocar a outra mão por cima, né, entre o indicador e os 2 polegares, deixando um espaço. E aí, vou focar em algum alvo. Por exemplo, a minha blusa está ali próximo da bicicleta. Vou fechar um dos olhos. Percebo que estou enxergando a blusa apenas com o meu olho direito e não a enxergo com o olho esquerdo. Logo, o meu olho dominante é meu olho direito, que é o olho ao qual eu consigo enxergar o alvo.
E, encontrado o olho dominante, percebam que isso não tem relação com a minha mão dominante. No caso, eu sou canhoto, porém, meu olho dominante é o olho direito, destro, né? E isso pode acontecer de forma aleatória. Então, primeira coisa para efetuar um bom disparo é deixar os pés paralelos, um pouquinho só mais abertos que a distância dos ombros, paralelos, e utilizando os pés, eu utilizarei para ajudar a apontar para o alvo. Segunda coisa é encaixar a flecha na corda. Percebam que as penas que estão na minha flecha, temos duas penas azuis e uma pena verde. A pena verde deve estar para o lado de fora do arco. Feito isso, farei a empunhadura da corda. Existem diversas maneiras de efetuar a mesma empunhadura. Eu posso utilizar o dedo indicador e médio entre a flecha, o dedo mindinho e o anelar, nesse caso, ficam soltos, e aí eu posso fazer a puxada da corda. Ou ainda, posso utilizar os dedos indicador, médio e anelar abaixo da flecha, deixando o deixo mindinho livre, e fazer a puxada também da mesma forma. Mostramos 3 formas de puxar a corda. Na montaria, utiliza-se a forma número 2. Então a próxima etapa é a ancoragem. Puxaremos a corda até a linha do queixo. Posso puxar mais, manter minha coluna ereta, fechar um dos olhos e efetuar o disparo. Aqui. Oi? Bom, agora vamos tentar acertar uma bexiga atirando de costas para ela. É necessário treinamento para que essa técnica possa ser utilizada. Se caso der certo, também teremos a técnica de tentar acertar uma tampinha de garrafa. Consegui. Conseguimos acertar o alvo minúsculo. Bom, temos muitas curiosidades. O assunto sobre arquearia é muito abrangente. Faremos ainda uma segunda parte sobre balestras. Isso num próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse, que tenha trazido informações relevantes para você. E um grande abraço.